E aí galera, tudo massa? Bom, nós vamos começar um vídeo agora mostrando algumas questões de lógica de programação para quem está iniciando na linguagem C++, certo? O meu nome é Jade Marina, eu sou estudante de Ciência e Tecnologia da UFRN com o professor Rômulo. E eu estou pagando a disciplina agora no segundo semestre e agora nós vamos começar a primeira questão sobre repetição condicional. Vamos ler agora o problema da questão, certo? Questão 3. Implemente um programa que recebe números reais positivos e calcula as raízes quadradas dos números maiores que 15 e o programa deve parar quando for dado o número -4, certo? Com essa condição aqui, o programa deve parar quando for dado o número -4, a gente já sabe que se trata de um while. E a condição de execução é todos os números que não forem -4, certo? Então, vamos lá, começar. Para inicializar todos os problemas em C++, a gente precisa incluir uma biblioteca, né? Então, nós colocamos include uStream using namespace standard e int main. Certo, para começar o problema, a gente vai ter que criar duas variáveis, uma que vai pedir ao usuário um número e a outra para mostrar o resultado, certo? Então, nós vamos criar uma variável do tipo float. Essa variável, ela inclui todos os números reais, não somente os inteiros, que é o que a gente precisa, já que se trata de uma raiz quadrada. Então, vamos incluir um float x e y, duas variáveis. Agora, nós vamos ter que usar o while. O while, a condição que eu tenho que colocar dentro do while é a condição de execução, que seria todos os números diferente de -4. Dentro do while, a gente vai pedir para que o usuário digite um número qualquer. Então, vamos lá, vou botar aqui, digite um número que ele pede lá na questão que seja positivo. Aí, vamos colocar também um NDL, que é para pular a linha, certo? Pedimos um número, agora vamos ter que ler esse número. Para isso, a gente coloca o cin e o x, que vai ter que ler essa variável x. Agora, a gente vai ter que colocar um if, porque se acontecer alguma coisa, acontece outra coisa. Então, if x maior do que 15, que é o que ele quer que calcule só os números maiores que 15, certo? If x maior do que 15 e x tem que ser maior ou igual a 0, porque ele está pedindo números somente positivos e a gente considera o 0 como um número positivo também. Então, se isso acontecer, o que é que deve fazer? A gente vai atribuir a y, que é o nosso resultado, ao y a raiz quadrada. Então, para usar a raiz, a gente coloca o comando sqrt. Sqrt de x. Mas, para colocar o sqrt, a gente tem que incluir uma outra biblioteca além do uStream. Então, a gente vai lá no começo e coloca o include a biblioteca math.h. Prontinho. Agora, tudo que a gente precisa fazer é colocar um cout para mostrar esse resultado na tela preta. Então, a gente coloca um cout e coloca para mostrar o H, que é o nosso resultado. Então, vamos conferir se deu certo. Abre a tela preta, digite um número positivo. Vamos colocar
Um 4, por exemplo. Ele está pedindo para digitar outro número, já que 4 é menor do que 15. Então, vamos colocar 16. 16. Eita. Digite um número, 4. Não deu certo. Digite outro número, 16. Atribuiu lá, já deu o resultado, que é raiz de 16 é 4. E ele já pede outro número. Certo? Vamos só deixar mais estético, colocando um NDL aqui, certo? Só para ficar melhor de visualizar. Digite um número positivo, vou colocar 20. Raiz de 20 é esse número aí, 4,47. Certo, galera? Então, vou botar aqui. Vamos para a próxima questão. Pronto, agora vamos para a próxima questão de repetição condicional. Vamos lá, questão 7. Questão 7 diz o seguinte: implemente um programa que recebe um número positivo e realiza sucessivas multiplicações por 3, até que se tenha um valor maior do que 1000. 1000? Não, 10.000. A multiplicação deve ser feita sobre o último número calculado. Por exemplo, aí ele mostra aqui um exemplo da saída. Dado o número 4, a saída seria essa saída aí. Então, vamos lá, começar. Primeiro, a gente chama uma variável. Uma variável agora vai ser inteira. Vamos colocar uma variável x qualquer. Agora, a gente pede para o usuário digitar um número. Cout, digite um número. Vamos botar aqui a mãe dela. Aqui foi 2 aspas, tirar aqui. Agora vamos ler essa variável x e vamos colocar ela de novo, porque se vocês perceberam, aqui na saída ele está incluindo a variável que ele está incluindo o número que ele digita. Então, ao invés de somar e fazer sucessivas multiplicações a partir desse número, a gente tem que colocar também esse número. Então, vamos colocar um cout só para ele mostrar o número 4. Vamos lá, cout x. E agora vamos fazer o while. A condição de execução do while será um x qualquer, que ele tem que ser menor do que 10.000. Prontinho. E agora, o próximo x, ele vai receber o x normal, que ele está pedindo, vezes o 3, porque no programa lá tem que ser multiplicidade 3, então são todos os números múltiplos, são todos os números vezes aquele vezes 3. Então, agora a gente vai imprimir o novo valor de x. Vamos colocar aqui um espaço. Vamos ver se deu certo. Digite um número qualquer, 3. Opa. Digite o número 3. E aqui ele está mostrando 3, 9, 27, 81. Vamos agora fazer com o exemplo da questão, que é o 4, só para a gente ver se está certo. Certo? Digite o número 4. 4. Aí ele está botando 4, 12, 36, 108. Vamos conferir aqui. 4, 12. Isso, 4, 12, 36, 108, 324. Ok, deu certo, né? Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a questão 11 de repetição condicional. Vamos lá.
Implemente um programa que recebe um número inteiro positivo e imprime todos os seus divisores. O programa também deve imprimir a quantidade de divisores que esse número possui. Então, essa quantidade de divisores a gente já desconfia que é o quê? Um contador. Vamos lá. Para imprimir divisores, a gente vai ter que chamar uma variável auxiliar. Então, primeiramente, vamos incluir um número inteiro chamado x e outra variável auxiliar y. Tudo bem. Vamos agora pedir para que o usuário digite esse número x. Então, digite um número qualquer. Agora vamos pedir esse número com CIN x. Show. Agora a gente coloca para imprimir os divisores desse número. São, vamos lá, colocar aqui uma IDL. Agora vamos começar o nosso while. A condição para que o while execute vai ser o quê? O i, que é a minha variável auxiliar, ser menor ou igual ao x. O que esse i vai fazer? Ele vai dividir esse número, certo? Então, vamos fazer um if. Esse if, ele vai pegar o número e a gente vai usar esse símbolo agora de porcentagem, mas não é porcentagem, significa mod, se chama mod, e ele quer saber o resto de uma divisão. Então eu vou pegar x mod, o nosso i auxiliar vai ter que ser igual a 0. Isso significa o quê? Que o resto da minha divisão x por um i, que vai crescer, ele tem que ser sempre igual a 0 para que esse número, para que o resultado seja um divisor daquele número x, certo? Então, caso isso aconteça, o if vai acontecer o quê? Ele vai imprimir o i, ponto e vírgula, e como a gente quer a quantidade de divisores, a gente tem que inserir um contador. Esse contador eu vou chamar de cont, e lá em cima a gente tem que inserir o cont também. Esse cont ele vai ter que começar de 0. E outra observação é que esse i ele tem que começar de algum valor, porque ele é minha variável auxiliar, e eu vou começar de 1, porque não existe divisão por 0. Não está definida. Então, começando de 1, o primeiro valor que vai ficar nesse while vai ser o 1. Pronto. Fechando o meu if. Agora eu vou inserir o i++ para que esse i ele cresça a cada rodada do while. E no final do while eu vou colocar um cout para imprimir exatamente o meu contador. Então, vou botar aqui quantidade de divisores é o quê? Coloco o contador. Prontinho, vamos ver se deu certo. Tá acusando um errinho aqui, vamos só ver o que é. CIN, tá. O símbolo do CIN é esse daqui, gente, não se esqueça. Digite um número qualquer, 5. De novo. Digite um número, 5. Divisores desse número é 1 e 5, quantidade de divisores é 2. Certo? Deu certo, gente.
Obrigada por assistirem esse vídeo. Até mais!